Com o início do ano chegando, muitas pessoas reservam um tempinho para relembrar as conquistas, as alegrias e dificuldades do ano que se passou. No final do ano, normalmente você pensa no que deseja alcançar ou mudar no ano novo. Fazer promessas e estabelecer metas para cumprir no próximo ano tornou-se amplamente popular. A ideia é fazer uma lista de coisas que você deseja mudar ou fazer, ou novos hábitos que deseja desenvolver, para que o próximo ano seja melhor e com mais propósito. As metas mais comuns são perder peso, controlar as finanças e fazer uma viagem. Os cristãos também podem se encontrar montando uma lista de metas para atingir no ano novo. Mais do que simplesmente perder peso ou organizar a casa, os crentes podem usar a ideia de fazer metas para colocar ênfase necessária em seu relacionamento com Jesus e fortalecer a sua fé em Deus. Nesse vídeo você vai ver 7 metas de início do ano para todos os cristãos para se esforçarem nesse ano novo, nesse ano de 2024. As metas são bíblicas? É uma pergunta que todo mundo faz. Será que existe isso? Fazer metas não é um conceito bíblico, mas a ideia para ajudar a motivar os cristãos a serem intencionais sobre sua fé no ano novo, isso sim deve ser levado em conta. Apesar da palavra propriamente dita não aparecer na Bíblia, o sentido da palavra pode ser claro em declaração, como por exemplo está escrito em 1 Daniel, versículo 6. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Então, que foi uma meta que ele estabeleceu nesse sentido de procurar melhorar para Deus, de fazer planos de crescer espiritualmente. Encontramos exemplos e respaldos bíblicos. Ter uma lista de metas definida não significa que estamos prevendo o futuro. Em vez disso, tem um conjunto de metas baseadas na fé para ajudar os cristãos a estarem atentos para colocar Deus em primeiro lugar. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, está escrito assim: quer comais, quer bebais ou faça qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todos os anos, os crentes devem procurar maneiras de aprofundar sua fé e viver uma vida fiel. Esse é o tipo de meta que todo cristão pode fazer ao olhar para um ano novo. Os cristãos podem discernir em oração as metas que estão de acordo com as Escrituras para aumentar sua fé. Em última análise, tudo o que os seguidores de Jesus fazem deve ser para a glória de Deus. Fazer metas para ajudar os cristãos a priorizarem o compromisso de colocar Deus em primeiro lugar. Vamos então para as 7 metas que todo crente pode fazer para esse ano novo. A primeira meta é passar mais tempo com Deus. Depois de despedir as multidões, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Isso você vai encontrar em Mateus capítulo 14, versículo 23. Jesus é o modelo para os cristãos imitarem. Ele deu o exemplo perfeito para os crentes. E uma das coisas que lemos que Jesus fazia com frequência era reservar um tempo para orar e estar em comunhão com Deus. Ao procurar estabelecer metas no ano novo, procure passar mais tempo com Deus. Peça a Deus que lhe mostre como você pode dedicar mais tempo a Ele. Este tempo com Deus lhe dará descanso, paz, esperança e sabedoria para enfrentar um ano novo. Nossa segunda meta está conectar-se mais com a igreja. Você vai ler em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que está escrito assim: e consideremos como podemos estimular uns aos outros para o amor e as boas obras, não deixando de nos reunir, como alguns costumam fazer, mas encorajando-nos uns aos outros, e ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. A Bíblia ensina muito sobre a importância do corpo da igreja e que os seguidores de Jesus devem fazer para de uma comunidade de crentes. Ou melhor, a Bíblia ensina muito sobre a importância do corpo da igreja e que os seguidores de Jesus devem fazer parte de uma comunidade de crentes.
Precisamos de irmãos e irmãs em Cristo para nos ajudar, andar pela vida conosco e nos motivar a crescer em nossa fé. Deus sabe que enfrentaremos todos os tipos de dificuldades na vida, e ter uma família da igreja para encorajá-lo e apoiá-lo é muito importante. Há um grande propósito de Deus maravilhoso no corpo de Cristo, e por isso é fundamental se conectar a uma igreja no ano novo e se envolver mais daquela que você frequenta, ou seja, com os irmãos da sua comum. A terceira meta é servir mais e melhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, está escrito assim: cada um de vocês use o dom que recebeu para servir aos outros, como fiéis dispenseiros da graça de Deus em suas várias formas. Deus capacitou cada crente com dons maravilhosos, e é nossa responsabilidade usar esses dons dados por Ele. Nossos dons edificam a igreja e promovem o seu reino. Seja qual for o seu dom, certamente será útil na obra de Deus. Por isso, não enterre seus talentos, mas use-o para a glória de Deus. Lembre-se, meus irmãos, que Jesus estendeu grande compaixão aos necessitados e não veio para ser servido, mas para servir aos outros. No ano novo, podemos buscar maneiras de servir mais para ajudar aos outros, usar nossos dons e causar o impacto necessário no mundo para a glória de Deus. A quarta meta é ler mais a Bíblia. Em Romanos 15, versículo 4, está escrito assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para que pela perseverança ensinada nas Escrituras e pelo encorajamento que elas fornecem, possamos ter esperança. A Bíblia é um belo presente para a humanidade. Ela revela quem é Deus, nos ajuda a entender nossa natureza e o seu grande amor por nós. Além disso, nela também aprendemos como podemos devotar nossos corações a Deus e viver em retidão para Ele. Os crentes devem diariamente se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia encoraja, ensina, corrige e instrui. Muitos se esforçam para achar tempo para ler a Bíblia e estudá-la. No ano novo, ore para que a leitura da Bíblia seja um novo hábito espiritual que você possa incluir em sua vida diária. Se você fizer isso, certamente você verá a sua fé impactada ao estudar e aprender a palavra de Deus. A quinta meta, compartilhar mais o Evangelho. Essa é importante também, né? Em Mateus 28, versículo 19, está escrito assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deixou seus seguidores com uma missão fundamental: fazer discípulos em todas as nações, compartilhando o Evangelho e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós podemos refletir sobre a frequência com que compartilhamos o Evangelho. Talvez Deus tenha colocado certas pessoas em sua vida com o propósito de compartilhar sua fé com elas, tanto em palavras quanto em ações que representam o amor de Jesus. No ano passado, ou melhor, no ano novo, deseje cumprir a missão de mestre e ore por oportunidades de compartilhar sua fé, ajudando as pessoas a conhecerem Jesus como o seu Senhor e Salvador. A sexta e penúltima meta é concentrar-se mais no crescimento espiritual. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Portanto, vamos além dos ensinos elementares sobre Cristo e avancemos para a maturidade, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte e da fé em Deus. A Bíblia nos exorta a buscar maturidade na fé. Deus deseja que cresçamos em nossa fé, não apenas permaneçamos espiritualmente imaturos. Crescemos espiritualmente por meio do discipulado, sendo humildes, resistindo às tentações do pecado e fazendo o bem que Deus nos chamou para fazer. Ore para que Deus revele maneiras pelas quais você pode se tornar mais maduro em sua fé. Ao dedicar seu coração a Deus, lendo a Bíblia, estando com outros crentes e passando mais tempo com Deus, você pode crescer espiritualmente e amadurecendo ainda mais a sua fé neste ano. E a última meta
dar mais generosamente. 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as maneiras, para que possam ser generosos em todas as ocasiões, e por meio de nós, sua generosidade resultará em ações de graças a Deus. Deus ama quando damos aos outros. Deus chamou seus filhos para serem doadores alegres, que obedientemente doam suas finanças para promover seu reino. No ano novo, você pode orar sobre maneiras de doar generosamente, assim como Deus deu generosamente. Respondemos com gratidão a tudo que Deus proveu, devolvendo a Deus como cristãos fiéis. E finalizemos aqui, irmãos, com um exemplo de uma oração que você pode fazer. Você pode incluir na sua oração essas palavras, como fosse uma oração de ano novo, né? Não costumamos dizer dessa forma, mas veja bem, você fala para o Senhor assim: o Senhor é bom e grandioso por ter me abençoado com mais um ano de vida. O Senhor permaneceu fiel e compassivo comigo no ano passado. Embora nem sempre tenha sido fácil, eu tenho enfrentado circunstâncias difíceis. Acredito que sempre esteve perto de mim durante tudo isso. Senhor, ao olhar para o ano novo, o desejo do meu coração é ser agradável aos teus olhos. O que quer que eu faça e o que quer que eu defina, quero trazer honra e glória a Ti. Ajude-me, Senhor, a colocá-lo em primeiro lugar este ano. Peço sua bênção sobre mim no ano novo e que guie meus passos. Peço sua proteção, sua sabedoria e que eu tenha a oportunidade de ser uma luz no mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, para concluir as metas para aumentar sua fé no ano novo, as metas do ano novo são uma tendência popular, mas para os cristãos pode ser mais do que uma lista de novos hábitos de mudança. Os seguidores de Jesus podem olhar para um novo ano com o desejo de servir a Deus e trabalhar em direção à maturidade espiritual. Por meio da oração e da orientação do Espírito Santo, os crentes podem definir metas que os motivarão a crescer em relacionamento com Jesus e ter uma fé mais forte. As metas podem ser uma maneira útil para os cristãos tornarem a sua fé uma prioridade no ano novo. Deus abençoe a todos.